Olá pessoal, boa noite. Eu vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar aqui, que eu sei que tem gente se conectando ainda. Oi, Fabi. Ruth. Vou só esperar um pouquinho. Muito obrigada. Pérolas legítimas. Ó, muito legítimas. Gil. Rodrigo, muito bem. Oi, Jana! Aê! 7:30 da manhã é ruim, né? Mas às 7 horas da noite... Noite, modo de dizer, né, gente? Porque aqui, ó, essa luz que vocês veem em mim não é luz, é o sol que ainda está se pondo aqui. Oi, Fernanda! Boa noite! Bom, hoje nós vamos falar sobre negociação de dívida, que eu anunciei, mas antes eu vou fazer um outro anúncio. Hoje vai ser a minha última live para empresários na quinta-feira, tá? A partir da semana que vem eu vou mergulhar num projeto bem específico. Vou continuar postando aqui sobre direito empresarial, sobre estruturação de negócios, sobre todos esses assuntos. Porém, o meu público vai mudar um pouquinho, né? Mas eu continuo aí atendendo a todos os empresários. Mas a live de quinta, por hora, vai ser suspensa, digamos assim, né? A gente não pode fechar totalmente a porta do que dá certo, né? Porque eu tava calculando hoje de visualizações das lives de quinta-feira, são os vídeos que mais têm visualizações, tanto no Facebook, Instagram, YouTube. São os que mais têm visualizações e já passaram de 2.500 visualizações, todas as lives de quinta. Então, como o meu foco mudou um pouco, eu vou ter que suspender elas, tá? Mas eu continuo aí postando, enfim, me acompanhe nos stories. E para fechar com chave de ouro, eu vou falar sobre um assunto importantíssimo, né? Porque é por isso que eu faço as lives. Assuntos importantes que resolvam problemas importantes para as pessoas que me assistem, né? Então, sobre negociação de dívidas, né? O momento requer muito isso, porque nós estamos aí vivendo uma situação que está acontecendo, que as pessoas, os empresários, as pequenas empresas, elas não estão conseguindo dar conta de muito recado, acabaram, né, num primeiro momento, talvez aí contraindo dívidas e assim, houve muidos benefícios aprovados pelo governo até final de outubro e eu não atualizei a minha... eu não me atualizei hoje se ainda continua a proibição para despejo, né? Então, o que significa? Aquela decisão que até 30 de outubro não podia ser feito despejo liminar. Ou seja, primeiro, despejo liminar, que é decidido no início do processo lá, quando a gente apresenta o pedido de despejo liminar dado pelo juiz para depois discutir a dívida e tal. Então, isso estava suspenso, mas a cobrança da dívida não estava suspensa, muito pelo contrário, né? Estão acontecendo penhoras, estão acontecendo execuções de fiadores, enfim. Então, quando a gente analisa os benefícios que foram trazidos aí por conta da pandemia, né, algumas autorizações governamentais, a gente tem que pensar que, na verdade, elas vêm para dar um fôlego, né? Aquele momento assim, ó, para o povo não entrar num pânico geral e constante, né? Para as pessoas não precisarem sair das suas casas, enfim, né? Era para todo mundo ficar em casa e faz despejo, né? Enfim. Então, esses benefícios que vieram a impossibilidade de corte de luz, a impossibilidade de corte de energia elétrica, enfim, eles foram suspensos, mas eles não foram perdoados, essas dívidas elas não foram perdoadas, né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa tratar disso
né? E antes de a gente falar da dívida propriamente dita, como que a gente pode resolver isso, né? Quais são os caminhos, quais são os passos que a gente pode seguir para negociar essa dívida? A gente precisa entender que existem três direitos básicos que estão envolvidos nessas dívidas, nessas negociações. Quando a gente fala de aluguel, quando a gente fala de imóveis, né? Quando a gente fala de propriedade, que alguém tenha propriedade sobre aquele bem, o direito à propriedade e de dispor daquela propriedade é um direito que ele não vai ser esquecido. Ou seja, o direito de tu permanecer no imóvel para desenvolver o teu negócio, ele não vai se sobressair ao direito à propriedade do proprietário daquele imóvel. Então, o direito à propriedade, ele vai ser até maior, mais forte do que o direito do desenvolvimento do teu comércio naquele local, né? Então, antes de nós falarmos da negociação propriamente dita, a gente precisa ter em mente que, se estivermos falando de aluguel, se estivermos falando de qualquer dívida referente a imóveis, o direito à propriedade, ele se sobressai, tá? Então, a gente tem que considerar que, no eventual processo judicial, esse direito ele vai estar lá, presente, e não vai ter o que derrubar ele, para numa liminar te manter em funcionamento naquele imóvel. Então você precisa tratar e negociar a tua dívida. Outra questão legal, importante para ser lembrada aqui, é o direito, a validade e a força dos contratos. Então, quando nós vamos negociar uma dívida, nós temos que ter em mente que aquele contrato que foi assinado, independente de quando a assinatura se deu, nós não estávamos em pandemia, mas agora nós estamos. Isso aí não tem tanta diferença, não faz tanta diferença no sentido de que aquele contrato é uma lei entre as partes e ela precisa ser seguida. Então, esse direito ele também vai estar presente em todas as negociações. Né? Então, quando a gente vai para uma negociação, o direito à propriedade, a lei que o contrato faz entre aquelas partes, né? A força legal que ele tem naquela relação, são direitos que a gente não vai derrubar eles para ter um abono, uma bonificação, perdão de dívida, uma negociação. A negociação ela é própria das partes, ou elas fazem ou elas não aceitam fazer. Né? Então, e vai ser sempre baseado naqueles direitos ali. E o outro direito também que precisa ser lembrado quando a gente vai para uma negociação é o equilíbrio nas relações, né? Então, quando tu entra numa negociação, tu não pode, porque a minha empresa ela tá fechada, ou a minha empresa ela tá rendendo muito pouco, ou ela tá trabalhando num horário diferente, enfim. Então, por isso, Hildo, a gente precisa ter em mente que a gente precisa manter um equilíbrio. Se a minha empresa está passando por todas essas dificuldades, o direito à propriedade, a lei dos contratos, toda aquela dívida que pode ser cobrada, ela vai continuar sendo cobrada. O que nós vamos encontrar nessa negociação? Que o meu estabelecimento até pode continuar funcionando lá, né? Desde que alguma contraprestação eu dê pro proprietário do imóvel, desde que algum parcelamento, algum tipo de negociação aconteça para o pagamento de determinada dívida, em especial dos fornecedores, né? E nós estamos aí passando por momentos que está havendo uma falta de insumos, uma falta de matéria-prima para muita coisa, né? Então, esses fornecedores eles também precisam receber os seus pagamentos para conseguir manter a cadeia produtiva, né? Então, o equilíbrio nessa relação, ela precisa continuar existindo. As duas partes vão ter que ceder em algum ponto para que essa relação continue acontecendo? Sim, mas não pode beneficiar só uma das partes. As duas partes precisam ter um pouco das suas necessidades satisfeitas naquele acordo, né? Já que não vamos poder satisfazer todo mundo, pelo menos que exista um equilíbrio até no que se perde, digamos assim, naquela negociação. Então, essas questões de direito à propriedade, da validade dos contratos, né, e do equilíbrio dessas relações, elas são importantes as pessoas entenderem que elas existem e que elas não vão ser esquecidas numa eventual cobrança.
Porque o que eu tenho visto nas redes é um monte de fake news, um monte de interpretações erradas sobre os benefícios que o governo está fornecendo, sobre as coisas que estão acontecendo em decorrência da pandemia, que tudo vai se justificar por causa da pandemia, inclusive que não vai haver cobrança, que não vai haver corte de luz, de água, enfim. Gente, não vai ser assim, não é assim, tá? Claro que enquanto não bate na porta as pessoas não acreditam, mas a gente não pode acreditar nessas historinhas sem considerar que existem direitos muito bem estabelecidos que vão ser cobrados. Podem não ser cobrados agora, mas eles vão ser. Então a gente precisa entrar em negociação. E como que a gente faz então uma boa negociação? O primeiro passo é manter a comunicação com o credor. Cara, não é porque não pode ter despejo que o teu aluguel não vai ser cobrado. E não é porque ele, por hora, tu não vai ser despejado e tu tá se lixando, tu não tem condições para fazer aquele pagamento, que tu vai se lixar pro teu proprietário, pro teu senhorio. O que você tem que fazer? Você tem que manter a comunicação. Olha, eu não posso pagar agora, eu posso pagar um pouco a semana que vem, um pouco na outra semana. Tem que manter a comunicação com o credor. Não é porque disseram que não vai ser executada determinada dívida agora, que não vai acontecer a cobrança, que não vai acontecer algumas medidas de execução, que você simplesmente cruza os braços, senta e espera que as coisas aconteçam. Você tem que manter a comunicação. Os benefícios e as vantagens da negociação, elas não acontecem automaticamente. Você pode ter ouvido de alguém o seguinte: tá todo mundo negociando aluguel. Tá, quando as pessoas se falam entre si, né? Porque não é porque as pessoas estão negociando aluguel que o teu aluguel vai ser negociado por, sei lá, mágica. Agora tá chegando o Natal, o Papai Noel vai resolver isso pra ti. Não é assim que funciona. As negociações, elas só acontecem se as pessoas falam entre si, se elas se comunicam, se elas contam o que elas podem fazer, o que elas podem dispor, como que pode acontecer, né? Quais são os prazos que eu preciso, algum desconto que eu preciso agora, gerar um saldo devedor pro futuro, qualquer coisa desse tipo, né? Eu tenho um fornecedor, eu tô devendo pro meu fornecedor, então eu não converso com ele porque eu não tenho como pagar. Ele vai parar de fornecer, daí tu vai parar de funcionar e aí vai tudo parar, né? Então manter a comunicação, mesmo que você não possa fazer um pagamento ou o pagamento adequado, o valor total no prazo certo, manter a comunicação para tentar chegar a uma negociação é um passo principal. As pessoas não se falam, elas não falam o que elas precisam e aí fica difícil de chegar a uma negociação. O segundo passo seria demonstrar que você respeita o direito do credor, que são aqueles direitos que eu falei antes, né? O direito à propriedade, a validade daqueles contratos, o equilíbrio nas relações. Então, a primeira coisa que você tem que falar pro seu credor é assim: eu respeito, eu sei o que tu precisa. Eu sei que você é dono do imóvel, eu sei que você precisa receber desse contrato, inclusive para conseguir continuar fornecendo para mim e para outras pessoas. Eu sei que a gente precisa equilibrar isso aqui. Então, você tem que ir para uma negociação de dívida demonstrando claramente para esse credor que você entende o lado dele, que você respeita esse direito que ele tem. E aí, quando a pessoa se sente respeitada, ela vai te respeitar também, né? E aí, quando os dois se respeitam, a chance de chegar numa negociação, ela é muito, muito melhor, né? Muito maior. Ó, meu caderno aparecendo aqui. Muito maior do que se vocês ainda não se entendem, não entendem que o outro tá entendendo o teu lado, né? Aí se tu não fala, ele vai achar que ele tá querendo só levar vantagem, né? E não é isso, né? E o terceiro passo para essa negociação é demonstrar interesse e esforço para o pagamento. Porque aí, você tá devendo, aí você começa uma negociação, mas você não demonstra que você quer pagar. Você diz assim: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para te pagar hoje. Tá, mas quando tu vai ter? Como que vai ser? Quer que eu parcele? O credor não é obrigação do credor falar isso, é obrigação do devedor falar isso, né? E se você é credor, puxa essa conversa, tá? Mas quando? Daí se a pessoa diz: não, olha,
Olha, é diferente de chegar e dizer assim, olha, eu não consigo pagar o aluguel no dia 5, tá? Eu vou ter que... A gente não pode fazer um pagamento semanal, que eu vou aqui vendendo e vou te pagando. Te pago um pouco dia 5, um pouco dia 12, um pouco, né? E vou pagando durante o mês. Eu tenho um cliente, né? Que primeiro a gente começou com desconto no aluguel e parcelado. Desconto e parcelado durante o mês. Aí depois, com o desconto... Não, aí cancelaram o desconto. Aí ficou parcelado durante o mês. Aí agora está numa data no meio do mês. E a próxima etapa é voltar. Mas você entende que a todo momento foi havendo uma evolução de 2 ou 3 meses de intervalo. Passou 2 meses, 3 meses com desconto, mais 3 meses fazendo um parcelamento durante um mês sem desconto, mais 3 meses agora pagando lá no meio do mês, porque é quando consegue ter o valor total. E aí a próxima etapa é voltar a pagar no dia 5. Então eu demonstrei o interesse para o meu credor que eu estou me esforçando para esse pagamento. Eu estou ali, na luta, eu entendo o teu direito, eu sei das tuas necessidades, você está entendendo as minhas necessidades, me deu desconto, deixou parcelar, né, tá deixando pagar no meio do mês, então houve uma reciprocidade entre essas pessoas e agora eu estou mostrando. Se eu precisar de novo pagar ou parcelado ou no meio do mês, essa pessoa tem muito mais chance de me dar. Ela sabe, não, é porque realmente ela precisa. Realmente eu... Olá, Flor! Essa pessoa realmente ela precisa disso. Então, porque senão ela não estaria me pedindo, porque quando ela não precisou, ela se esforçou e fez o pagamento na data certa. Então, demonstrar esse interesse, esse esforço, e não só e demonstrar no sentido de que se você não demonstra isso, vai parecer que você está só se aproveitando da situação, da pandemia, do que for, né? Então, a gente tem que sempre demonstrar os nossos interesses, falar o óbvio, né? O óbvio, ele precisa ser dito, principalmente numa negociação. Mostrar os teus reais interesses, a tua real preocupação naquilo, né? Enfim, porque aí você tem mais chance de se comunicar com o teu credor. O quarto passo é você se comprometer, na hora de fazer a negociação, se comprometer com a tua realidade, né? Não negociar algo que você não vai conseguir cumprir. Porque é para negociar e é para pagar e para mostrar a tua boa fé. Porque numa negociação de dívida, que não vai para judiciário, que não vai para lugar nenhum, que é entre as partes que vão decidir isso, é importantíssimo que aquilo seja cumprido. Então, entra para uma negociação e coloca a tua realidade. Se tu não vai conseguir cumprir, você não faz a negociação. Registra tudo sobre aquilo ali, sobre todas as tuas tentativas, né? Mas não fecha algo que você não vai conseguir cumprir, tá? Porque se você não cumprir, aí a negociação vai em vão e a tua credibilidade com aquele credor, seja teu fornecedor, seja teu senhorio no aluguel, ela vai por água abaixo e aí você não vai conseguir mais levantar, né? E aí o último e quinto passo seria pagar rigorosamente em dia, né? Que tem a ver ali. Então vai pagando rigorosamente em dia, faz o esforço. Ai, não deu! Raquel, olha, tem que pagar amanhã e não vai rolar, eu não consegui. Avisa hoje, avisa ontem, avisa semana anterior que você não vai conseguir cumprir aquele prazo. Avisa antes de vencer o acordo. Porque é mais fácil de você renovar esse acordo, refazer, reformular, né, reestruturar ele, sentar na mesa de novo e discutir de novo, quando você não está inadimplente no acordo. E infelizmente, tem coleguinhas que dizem assim, não, fica devendo, que daí é mais fácil de negociar. Olha, depende do credor, né, gente? Até agora eu vi que todas as negociações em que eu antecipei, né, eu não deixei vencer, fui lá para negociar, ó, não vou conseguir cumprir. E registrei isso, eu tive muito mais êxito do que quando eu peguei já a bucha estourada, já tudo vencido e devendo, e aí
Aí tu vai falar com o credor não quer nem te escutar, porque ele disse, teu cliente é um safado, ele fez um acordo comigo e não cumpriu, né? Então, aí a comunicação, primeiro passo, comunicação vai por água abaixo e fica muito mais difícil. Aí até você provar que é uma renovação na empresa, que nós vamos reestruturar, que eu tô justamente procurando a pessoa para refazer o acordo, e aí refazendo esse acordo eu vou conseguir cumprir, É muito mais desgastante, muito mais demorado e muito mais custoso, porque aí já correu juros, já correu multa, a pessoa já ficou irritada, se tu atrasar um dia da próxima parcela, acabou, né? Então fica muito mais difícil. Então, assim, esse quinto passo ele é importante, por isso que o quarto e o quinto passo são bem importantes, de tu assumir o que tu realmente pode cumprir, tu não ficar naquela imaginação, não, mas o mês que vem vai melhorar, e o mês que vem entra uma pandemia, né? Quem falou isso em fevereiro, né? O que aconteceu? E assim, quando você entra num monte de negociação, eu tenho empresas que eu tô fazendo várias negociações de dívidas, várias, infelizmente. É negociação para tudo que é lado, negociação trabalhista, fornecedor, banco, tudo que vocês possam imaginar, aluguel, né? Tudo está sendo negociado, tudo foi negociado, né? Isso requer uma mudança muito drástica de comportamento e muita disciplina do empresário, tá? Você assumiu todos esses compromissos, aí a tua empresa começa a melhorar e o que você faz? Gasta o dinheiro. E aí o mês que vem você não tem dinheiro para pagar as negociações. Que lindo, né? Não dá para ser assim. Começou a melhorar, começa a juntar dinheiro, começa a juntar. Daqui a pouco o movimento vai cair, a bandeira amarela vai passar para laranja, vai passar para vermelha, preta, e aí vai fechar tudo de novo e eu tenho que ter dinheiro para pagar a negociação. Posso tentar renegociar? Sim, mas com tudo em dia, né? Com tudo em dia. Então, essa mudança que eu vejo assim que quem não se der conta que precisa fazer uma mudança drástica de comportamento e de disciplina em relação às suas obrigações empresariais, em relação à sua estrutura, em relação ao seu controle dentro da empresa, vai morrer na praia. Tá? Pode fazer toda a negociação do mundo, vai morrer na praia. Porque toda essa crise, tudo isso, ela também nos mostra que, cara, pensa assim, né? Se a tua empresa tivesse uma reserva de emergência no início da pandemia, o que você teria feito? Como estaria a tua situação hoje? Como estaria a tua vida hoje, né? Teu psicológico, teu emocional hoje, né? Então pensa assim, empresas que tinham uma reserva de emergência para pagar as contas fixas, né? Que são os desculpa, são os funcionários e as despesas fixas do lugar. Meu olho vermelhou. Por 6 meses. E aí entrou a pandemia. Pense que essa empresa ela conseguiu se reformular para essa nova realidade muito melhor do que empresas que se afundaram em dívidas depois disso. Então, essa mudança de comportamento, Gilmara, plano de acordo com a realidade de cada um é fundamental. Usar a pandemia como ferramenta para adiar dívida é sinal de problemas futuros. Com certeza, você vai só adiar o teu fim empresarial, talvez, né? Porque uma hora isso tudo vai ter que ser pago. Meu Deus. Ardeu o olho aqui. Uma hora isso tudo vai ter que ser pago. Eu não vou cortar minha luz, e aí eu não pago a conta. Eu até recebi lá uns valores lá, mas eu não vou pagar, não vão cortar minha luz, vou gastar o dinheiro com outra coisa, né? Vou comprar uma televisão melhor, afinal tô só em casa assistindo TV, né? Então, quem ficou empurrando isso para depois, com certeza vai ter problemas sérios lá na frente, né? Deu para parcelar alguns impostos trabalhistas, meu Deus. Não sei o que entrou aqui no meu olho. Deu para parcelar alguns impostos trabalhistas e foi empurrando. E aí lá na frente vai estourar. Então, planejamento agora, uma mudança de comportamento, muita disciplina,
assim, segurar todo o valor que puder segurar para ir construindo a tua reserva é a melhor opção nesse momento, né? E aí, como eu falei lá no início, eu também vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre dívidas antigas, dívidas anteriores à pandemia, né? Você já tinha dívidas, né? Dívidas que envolvem prescrição, ou que não estão prescritas, mas que tu tá com o nome restrito desde antes da pandemia, dívidas mais antigas, né? A análise dessas dívidas, ela envolve a análise sobre a prescrição. A gente pode também considerar que, mesmo prescrita, algumas dívidas, mesmo prescritas, elas podem gerar restrições, elas geram restrições, né? Então isso precisa ser analisado. Eu vou deixar que daqui 5 anos prescreve. Tá, prescreve. O nome do Serasa, ele vai sair a restrição no nome do Serasa, mas as restrições bancárias no Banco Central, né, enfim, elas vão continuar, né? E dependendo aonde essas dívidas foram feitas, elas geram até assim uma restrição velada. Você não consegue o crédito e não sabe por quê. Aí você vai descobrir que é por uma dívida que você fez há 7 anos atrás, né? Então, são questões que você precisa rever de qualquer forma, né? Deixar a dívida prescrever nem sempre é o melhor caminho, né? E aí, assim, quando essas dívidas são muito grandes e antigas, você precisa contratar um advogado da tua confiança e analisar bem certinho, assim, prazo, juro, multa, né? Pra pagar, mas pagar só o que deve, né, gente? Porque aí coloca um monte de coisa em cima, assim, e também pode inviabilizar qualquer pagamento, né? Tem dívida que é prescrita, que é melhor pagar por causa da restrição, e tem dívida que não está prescrita e que eles colocam tanto juro em cima e não aceitam negociar, que é melhor você esperar um pouco. É melhor você esperar um pouco e aguardar um pouco para negociar, porque tem muita empresa de cobrança hoje, e tem empresas e empresas. Tem empresas idôneas, muito respeitadas no mercado, contratadas pelas melhores empresas, né? Que não querem só recuperar crédito, querem retornar com o cliente, querem fazer uma espécie de recuperação de clientes, né? E que trabalham muito bem. Mas tem outras empresas que elas colocam um juro absurdo em cima, absurdo. Eu já entrei no meio de negociações assim que estava em 5% ao mês o juro. Eu digo, meu Deus, isso aqui o que é agiotagem, né? Não é assim que funciona, o juro é 1% ao mês, né? Não é um juro composto e tal. E aí você meio que moraliza a situação assim naquela negociação. Então, tem que cuidar todos esses detalhes. Qual é o juro que está sendo cobrado, qual é a multa que está sendo colocada, né? Porque se deixar judicializar, vai vir para 1%. Por isso que eles insistem tanto numa negociação extrajudicial, porque eles estão colocando muito valor em cima. Então, essas dívidas mais antigas aí, e as que são de hoje, que vão virar antigas para algumas pessoas, infelizmente, a gente precisa ter cuidado na hora de negociar, não aceitar qualquer coisa também. Eu devo, não nego, mas vou pagar só o que eu devo, né? Para não assumir, vai virando uma bola de neve e às vezes ela se torna impagável, né, para algumas pessoas. Mas quanto às dívidas das empresas, né, as dívidas mais antigas, aí requer uma negociação mais detalhada, né, uma análise bem detalhada. Gente, assim, sobre negociação, vocês têm alguma pergunta? Tá? Como eu disse lá no começo da nossa live, hoje é a última live de quinta. Eu não vou mais fazer live na quinta-feira para empresários. Quem entrou no meio da live não sabia. Eu tô focando em outros projetos, enfim. Não vou abandonar ninguém. Eu vou continuar enviando conteúdo, enfim, né? Eu me preocupo muito com essa comunicação que eu já construí aqui. Como eu disse lá no começo da live, já foram mais de 3 mil visualizações das lives de quinta-feira, de empresários, enfim. Eu sei que tem pessoas aqui que vêm todas as quintas. Obrigada pela audiência. E
E tem gente que eu mando depois a live gravada e que me retornam, me fazem pergunta, enfim, eu tô adorando essa comunicação com os empresários, né? Porque a gente constrói aí uma rede de troca de informações, de conhecimentos e de ajuda mútua, né? Muitas dessas coisas que eu aplico, muitas dessas coisas que eu falo aqui, eu aprendi com vocês, eu aprendi colocando na prática, né? E experimentando, testando, né? E vamos tentar resolver, sempre no intuito de resolver as coisas, mas chega uma hora que a gente tem que tomar decisões. E as decisões, por mais que pareça contraditório, não é a gente escolher algo para fazer. As decisões é escolher algo também que a gente vai deixar de fazer, né? Então, até para eu fazer bem o que eu faço, né? Hoje eu fiz uma coisa assim que fazia horas que eu não fazia, eu não me lembro da última vez que eu fiz. Mas eu fui agendar cliente novo e eu só consigo agendar para início de fevereiro. Então, e eu não vou parar, tá? Eu não vou fazer férias, não vou tirar férias agora, eu vou estar atendendo. Então, assim, eu tô com a minha agenda cheia, né? E como eu dou uma atenção muito específica, eu não posso atropelar, né? Não posso encher de pessoas aqui, eu fico meio tonta. Então, assim, gente, quinta-feira não vai mais ter live, mas eu continuo à disposição, me acompanhem no Instagram, eu vou estar sempre postando alguma coisa que faz sentido para vocês. Vou estar sempre postando algo, fazendo por vocês, com certeza, tá? E não tem nenhuma pergunta? Se quiserem perguntar depois, tá? Deixem nos comentários, tá bom? Já tem. Já tem lista de espera para novos clientes. Não, lista de espera não, gente. Agenda e a pessoa começa. Tá? Então, boa noite para todo mundo e até qualquer hora aí, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.